íntegra, você pode encontrar no meu canal do YouTube e eu deixo o link disponível aqui na bio do Instagram, tá ok? Então vamos lá, compartilhe e contribua aí para que essa aula possa chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Nesse terceiro bloco de aulas, vamos prosseguir falando um pouco sobre a periodização da história do Brasil colônia, da história do Brasil colônia. O que temos a dizer sobre, inicialmente, é que entre as décadas de 1500 e 1530, a experiência colonial portuguesa no Brasil, ela foi essencialmente limitada a visitas exploratórias, né? E essas visitas ela tinham o objetivo da aquisição do pau-brasil. Em 1531, Martim Afonso de Souza foi enviado à colônia com uma expedição militar a fim de eliminar a presença francesa na costa brasileira. A partir dessa expedição, né, então é um ponto limiar, né, a partir dessa expedição teve início aquilo que chamamos de processo de povoamento de fato, com a inauguração da primeira vila, da Vila de São Vicente, em 1532. Tá ok? Então esse povoamento deveria servir aos propósitos de repelir invasores, amealhar escravos e organizar então a colônia por meio da divisão de terras. Então nós temos de 1500 a 1530 basicamente as visitas da coroa só para a questão do material, tá ok? Em 1534, a terra foi dividida em 15 capitanias hereditárias, em um modelo de governo que vai sofrer com inúmeros problemas, e nós já apontamos aqui alguns problemas, né? A começar pela dificuldade dos colonos de se adaptarem às terras tropicais, e toda essa dificuldade vai ampliar. Além disso, havia também a necessidade de investimentos maciços para a construção de engenhos. E esses engenhos seriam onde a cana-de-açúcar deveria ser processada para a produção do açúcar. Então, sem previsão de retornos imediatos, né, bem como essa dificuldade de se obter uma mão de obra para esse trabalho pesado nas lavouras, nessas lavouras de monocultura, então todas essas questões causaram o insucesso de boa parte das capitanias, né? E o que levou então a coroa portuguesa a repensar a sua forma de governo, a forma de administrar essa colônia. Então eles vão instituir o que nós chamamos de governo geral de 1548 a 1549, centralizando essa administração colonial brasileira nas mãos de Tomé de Souza. Ainda assim, é relevante pontuar que mesmo com essa formalização desse novo sistema, houve também a permanência de algumas dessas capitanias hereditárias, né? Ou seja, a implantação desse governo geral não significou a desarticulação completa dessas capitanias. Então, nós temos aí algumas capitanias que vão continuar. Ao longo desse período, a cana-de-açúcar vai se tornar um dos mais importantes produtos de importação do mundo. É um fato bem interessante, né? Então, trazendo riquezas para o território, especialmente para as regiões, que nós podemos citar as regiões de Pernambuco e São Vicente, onde o cultivo era mais intenso, onde havia se mostrado com mais êxito o cultivo naquelas regiões. Então, à medida que crescia essa exportação do açúcar, crescia também a importação de escravos. Lembra que havia essa necessidade de mão de obras? Então, à medida que aumentava a demanda, né, e tudo isso ia alimentando o tráfico negreiro no Atlântico. Tá ok? É bem pontual isso. Então, embora o Tratado de Tordesilhas, assinados, né, pela Coroa de Portugal e a Coroa da Espanha em 1494, e esse tratado ele dividia os dois estados, né,
a posse dos territórios por descobrir era bem definido. Então, dessa parte do Brasil, os portugueses tinham o direito à exploração, né, sobre toda essa costa brasileira. Muitos corsários, especialmente de nacionalidade francesa, buscaram tirar proveito das riquezas do território ao longo do século XVI. Então, nós vamos ver aí alguns ataques às embarcações ibéricas no Atlântico, né? E tudo isso é a investida dessa nação nessa região. Entre 1555, né, e 1560, os franceses procuraram estabelecer-se em definitivo na América Portuguesa. E o que eles vão fazer? Eles vão se aliar à tribo Tupinambá para formar, então, a chamada França Antártica. Um empreendimento esse que viria a fracassar em razão de todos os conflitos internos e essas batalhas, né, com os portugueses e seus aliados indígenas, né? Então os portugueses eles tinham mais força interna, principalmente com o maior número de aliados dos indígenas. Uma nova tentativa seria feita com a França equinocial, e essa marca está em 1612 a 1615, mas novamente essa vai ser suprimida pelos portugueses, tá, ok? Não vão conseguir, não vão ter êxito. Os próprios portugueses acabaram por desobedecer às normas do Tratado de Tordesilhas, porque eles vão permitir o fluxo de entradas e bandeiras, né, através do interior desse território, que vai então invadir os limites que já estavam estabelecidos, né, os limites dos domínios espanhóis naquela porção sul da América, tá, ok? E aqui nós vamos ter uma tensão muito interessante, né, e cai muito nas questões aí para concurso público, a tensão entre os reinos o espanhol e português. E essa tensão vai atingir o seu ápice no ano de 1580. O que vai acontecer? Vai acontecer uma unificação de dinastia, né, ou uma unificação dinástica que vai se estender até o ano de 1640. Ao longo desse período, a coroa portuguesa ela vai ser integrada à espanhola e nessa unidade política vai ficar conhecida como a União Ibérica. União Ibérica, preste atenção. E o que vai gerar? Vai gerar um impacto nas colônias, colocando todo o território brasileiro em rotas de conflito. Vamos a um exemplo? Uma das consequências da Guerra Anglo-Espanhola, né, o combate entre as coroas inglesa e ibérica, que vai resultar em um ataque corsário inglês, e nós conhecemos esse por James Lancaster, ao Porto de Recife. Vai ser essa ação, né, que vai acontecer nesse período. Então nós temos aí também, entre 1630 e 1654, seria a vez aí dos holandeses buscarem estabelecer domínio em solo brasileiro. O que vai acontecer? Vão tentar fixar na região nordeste sob o comando de Maurício de Nassau. Eles tiraram proveito, então, da riqueza açucareira e implementaram diversas mudanças em Pernambuco. E é algo bem significativo aí, essas alterações que eles vão implementar lá. Então, só que eles vão ter a sua expulsão pelos portugueses. Então, eles vão ser expulsos pelos portugueses. Ao longo do século 17 e 18, a colônia passaria por um período de consolidação, nós podemos chamar que seria a consolidação e a formação de uma identidade local. No decorrer das décadas e dos séculos de colonização, os colonos vão desenvolver afinidades entre si e com toda a região onde viviam. O que é significativo e vai contribuir também para a formação de sua identidade, e essa identidade ela é progressiva e tem uma acentuada, né, tem uma acentuação da diferença entre os portugueses da colônia e os portugueses da metrópole. Vai ficar bem diferenciado aí por conta dessa identidade colonial. E outro ponto interessante é que a descoberta de ouro em Minas Gerais alimentaria um novo ciclo econômico na colônia.
As tensões sociais desse período vai envolver aí demandas, né, dos colonos por uma maior autonomia, né? Eles estavam buscando uma maior autonomia, né? E tudo isso vai desembocar algumas revoltas, e podemos citar aqui a Inconfidência Mineira no ano de 1789. E essa seria aquela tentativa de organizar uma conspiração para pôr fim ao domínio português sobre a região, né, de Minas Gerais, tá ok? Então o período colonial teria fim em torno do ano de 1815, quando a família real portuguesa vai ser exilada no Rio de Janeiro. E qual era o motivo? O motivo seria a invasão de Portugal por tropas napoleônicas, né? Que vai instituir várias reformas. Então o Brasil foi então elevado de categoria de colônia a reino, né? A reino de Portugal. Então vai constituir aí a união política conhecida como Reino Unido de Portugal. Tá ok? Brasil e Algarves. Essa é uma breve contribuição aí do período colonial. Deus te abençoe e compartilhe este material.